Programa Barca das Letras ao vivo, hoje 27 de maio de 2020, são exatamente 15 horas e 30 minutos, estamos tentando, pela terceira vez ou quarta, entrar com o nosso convidado de hoje, que é o Pedro César Batista, e o tema de hoje é resistências em tempo de pandemia. Tá bom? A gente vai conversar aí com o jornalista, escritor, poeta, enfim, ativista aí dos movimentos sociais e culturais, Pedro César Batista, que reside hoje em Brasília, que também é jornalista, apresenta o programa Letras e Livros na TV comunitária aqui em Brasília. A gente está tentando aqui no Facebook, vamos fazer mais uma tentativa, porque nós conseguimos lá no Instagram, mas aí como o Pedro trocou, ele estava tentando no computador dele, aí ele procurou conseguir um celular e pelo celular a gente conseguiu no Instagram, então a gente resolveu voltar aqui no Facebook para tentar fazer por aqui, pelo Facebook, Porque também essa é uma ferramenta nova aqui no Facebook, essa ferramenta de poder chamar as pessoas para participar da sua live, então assim, tem muito, deve estar ainda a ferramenta em teste e tal, e dá alguns problemas às vezes, Então a gente tá tentando aí entrar com o Pedro César Batista, que é o nosso convidado de hoje, e vai me ajudar neste bate-papo o jornalista João Batista. João Batista não, Pedro César Batista, o nosso convidado, e o jornalista João Carlos Barreto, lá de Goiás, Goiânia, vai me ajudar aí nesse bate-papo, fazer algumas intervenções aí também, tá bom? Estou só esperando o Pedro César Batista entrar, ele vai me dar um alô aqui, assim que você entrar, Pedro, me dá um alô, que aí eu te chamo para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. O programa Barca das Letras, ao vivo, é um programa que remete ao início de um programa de rádio que nós tivemos em 2010, lá em Macapá, numa rádio comunitária que se chama Novo Tempo. Fazia o programa eu e a Rita de Cássia, outra voluntária aqui da Barca das Letras, da sua biblioteca itinerante infantil, e a gente fazia um programa de estimular a leitura de mundo, baseado muito nas leituras, no incentivo à leitura, no incentivo à cultura popular, à proteção do meio ambiente, em defesa das comunidades tradicionais, originárias, enfim. Então a gente pegou meio esse formato que a gente já tinha lá em 2010, que durou um ano o nosso programa, e a gente está trazendo aqui para o Facebook, adaptando para essa realidade aqui das redes sociais, do vídeo, e fazendo esse programa aqui com vocês, tá bom? Para trazer, a ideia deste programa específico é trazer pessoas que estão produzindo conteúdos, que possam estimular a cidadania, que possam estimular o respeito ao meio ambiente, a democracia, a cultura, a leitura, Então, pessoas que produzem conteúdos e que a gente está aqui para indicar para vocês também conhecerem, quem sabe até seguir essas pessoas, para que a gente aumente a nossa capacidade crítica, de pensar, de se encantar, e também de construir um mundo melhor, mais humano, mais justo, mais solidário e com mais verdade, com menos mentiras, com menos ódio, com menos racismo, preconceito, enfim, essas coisas que estão aí no dia a dia e que a gente precisa combatê-las diariamente para que a gente possa então viver num mundo melhor, mais inclusivo, socialmente, ambientalmente, enfim, com justiça social. Eu estou só esperando o meu amigo Pedro César Batista entrar para a gente chamar ele aqui para bater o papo com a gente, tá bom? E a gente começar aí o nosso programa de hoje, que eu falei, o tema é resistências em tempo de pandemia. Vamos saber com ele aí como a gente pode resistir, a esse turbilhão de coisas que acontecem diariamente, e a gente não vê o nosso Brasil melhorar, só piora, sem políticas públicas, enfim. Isso tudo aí que nós já estamos acostumados a ver, infelizmente, mas a gente está acostumado, mas a gente está indignado, a gente não aceita e a gente quer mudar isso, e é por isso que a gente trouxe esse tema hoje aqui, para colocar um pouco de luz para a gente,
né, para que a gente possa então tentar aí construir um mundo melhor, né? Vamos saber como a gente pode resistir, né? O Pedro é poeta, ele com certeza vai recitar alguma poesia aí pra gente, vai ler dos livros dele aí alguma poesia, né? Enfim, vai contar muitas coisas legais aí. Pedro César Batista já morou no Pará, né? Ele atuou lá com os trabalhadores rurais, na luta por terra, contra o latifúndio, né? Teve um irmão assassinado, era deputado estadual lá no Pará, o João Batista, né? Que foi assassinado na luta lá em defesa dos trabalhadores rurais sem terra. E o Pedro fez um livro, inclusive, para contar essa história, né? E contar toda a, a, a história lá da dominação das terras lá no estado do Pará, né? Por uma elite que ainda está lá, inclusive está no poder. Bom, o Pedro não estou conseguindo vê-lo aqui. Não sei se ele. Deixa eu acessar aqui, ver aqui pelo WhatsApp se eu consigo falar com o Pedro para ver se ele está com algum problema. Lá que ele não me deu mais nenhum retorno aqui pra gente começar. Deixa eu dar uma ligada aqui pra ele. Não tá. Gente, estamos aí tentando fazer o nosso programa de hoje, viu? Era para começar às 15, mas a gente não tá conseguindo o nosso entrevistado. Ele não tá conseguindo entrar aqui no Facebook da Barca das Letras pra gente fazer o nosso programa de hoje. Mas a gente vai continuar tentando aqui, a gente não vai desistir não. Tá bom? Se a gente não conseguir aqui, a gente vai voltar lá pro Instagram para fazer o programa lá no Instagram. Tô só esperando. Tô enrolando vocês, mas a gente tá batendo esse papo aqui. Quem quiser falar alguma coisa pode deixar aí no comentário. Tá bom? Que aí deixa eu ver se o Pedro entrou. Tô mandando mensagem aqui para ele. Será que a gente vai ter que voltar lá pro Instagram, gente? Tá difícil, né? Hoje o programa tá difícil. Amanhã eu queria falar sobre os indígenas, né, no programa de amanhã, mas eu ainda não. A Fernanda Barreto fala aqui que você pode mencioná-lo aqui nos comentários. Então, Fernanda, eu não estou conseguindo, é, porque ele não entrou ainda, entendeu? Aqui apareceu um, vamos ver aqui, só um minutinho. Ah, pronto, pronto. Ele está entrando, ele tava com problema, está entrando aqui pelo 10 dias, tá? Mas é o Pedro César Batista que vai aparecer aí pra gente. Grande abraço pra Vanessa, pra Bárbara. Sua filhinha linda. Vamos esperar aí. O Pedro tá indo, tá? Começar o nosso bate-papo aí. Grande. Até que enfim Salve. conseguimos. Pedro César Batista, bem-vindo, boa tarde para você, meu amigo. Bem-vindo ao programa Barca das Letras ao Vivo, programa de incentivo à leitura crítica de mundo, né? Que a gente tanto precisa. O tema de hoje é resistências em tempo de pandemia. Já tem uma galera aí te assistindo, mandando um alô aí. Tá todo mundo aqui torcendo para você aparecer. Consegui. Pedro, é possível? Já quero começar direto, já que a gente já está uma meia hora atrasado aí. É, é possível resistir? Resistir a quem? E a quê? Veja só, pessoal. Primeiro, desculpa aí pelo analfabetismo digital, que atrasou eu aí, basicamente. Segundo, sempre houve resistência nos tempos mais difíceis que a humanidade atravessou. Nós enfrentamos a história da humanidade tem sido a história do enfrentamento à opressão, à dor, ao sofrimento, a todos os tipos de ações, tanto de classe social que controlam e são dominantes, como também, muitas vezes, diante de situações inesperadas impostas pela natureza. Né? A, diante do momento que a gente está atravessando,
não só é possível, como é uma necessidade resistir. Nós estamos enfrentando, primeiro, a sociedade brasileira sofre hoje um nível de agressão e de prática criminosa de uma maneira generalizada, que se nós não nos defendermos, corremos o risco de perder centenas de milhares de vidas, né? Eu não tenho os números precisos do dia de hoje, mas nós já perdemos mais de 20 mil pessoas, né? Inclusive amigos, como é o caso do Cláudio Cardoso, nosso irmão de caminhada. E, nesse contexto, um dos motivos da perda dessas vidas tem sido o fascismo. O que é o fascismo? Né? O fascismo ele tem uma história. Ele sempre é ressurgido, ele é ressuscitado quando surgem as crises do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico, político e social que tem por eixo a apropriação daquilo que se chama mais-valia, a partir do controle dos meios de produção. Ou seja, há estudos hoje, inclusive, que mostram que algumas horas apenas pagam o salário de um trabalhador. E os outros dias do mês, eles são todos de produção ou mesmo de prestação de serviços para aquele que detém o meio de produção ou uma plataforma digital, como é o caso dessa onda da uberização, né, das plataformas digitais. Então, enfrentar o fascismo significa defender a vida diante do coronavírus, que a ignorância, o obscurantismo, o fanatismo tem provocado mais mortes. Está provado. Eu hoje acabei de ler agora há pouco um artigo sobre o Vietnã, um país que a gente ouve falar muito pouco. O Vietnã já liberou o fim da quarentena e não teve nenhuma morte do Covid-19. Tiveram algumas centenas de contaminados, mas não teve nenhuma morte. Porque o próprio povo organizado se defendeu. Vou dar um outro exemplo de enfrentamento e de resistência em tempo de pandemia. A Venezuela é um país que, desde 98, quando Hugo Chávez foi eleito, até hoje, e mais precisamente nos últimos 7 anos, tem sofrido quase que todos os meses tipos de ataques, ou com bloqueio econômico, ou com mentiras propagadas pela mídia. Para você ter uma ideia, remédio eles estão proibidos de comprar. Alimentos faltam na Venezuela. Mesmo assim, a Venezuela só teve até hoje 10 mortos do Covid-19. Por quê? Porque o próprio povo está organizado e agindo. Aqui não. Aqui nós temos setores da população, incluído o representante do governo, o principal dirigente do país, que é o presidente da República, dizendo que não tem que ter cuidado, dizendo que não vai acontecer nada, dizendo que não é preciso quarentena, que não é preciso isolamento. Primeiro, é um histórico, né? Ele disse que era uma gripezinha. Depois, quando tinha em torno de 10 mil mortos, ele falou, e daí? Eu sou Messias, mas não posso fazer nada. Então, isso é o fascismo, ou seja, a ignorância, a violência, tudo com qual finalidade? De garantir com que os poderosos continuem se apropriando das riquezas e do trabalho alheio. O mundo cada vez mais é cruel, né? O sistema é cruel. Então, essa pandemia nos obriga a entender e compreender a importância da gente se unir, da gente se organizar. Porque a pandemia também ela mostra a luta de classes. Você pega dos mortos, você tem um rico, mas milhares de pobres. Nova York, por exemplo, cerca de 70% dos mortos são moradores do Harlem,
ou da periferia, ou negros. Ou seja, são os pobres, negros e humildes que estão morrendo da pandemia. Morreu também o presidente do Santander, mas eu tenho conhecidos como nosso amigo Cláudio, que morreu, tenho uma tia de um amigo meu aí de Belém também, do Alexandre, tenho a tia de uma companheira do Acre, do GTA, que também faleceu, tenho um irmão de uma amiga que ficou na UTI, mas do AIDS, que sobreviveu porque conseguiu se tratar, mas o povo pobre não tem como. Eu estava vendo uma matéria sobre Maceió, um bairro de Maceió. Tem um bairro lá no Tabuleiro que não tem água há uma semana. Como que as pessoas vão lavar a mão? Como que as pessoas vão se higienizar para garantir que não tenha o contágio? No Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, além da polícia que entra e mata as pessoas. Então, é preciso resistir, é uma necessidade e sempre foi possível, sempre houve disposição. O que não pode existir é ilusão de que os poderosos que, primeiro, né, criaram uma situação que não tinha crime e tiraram uma presidente. Depois criaram uma situação que também não tinha crime, que já está devidamente provado pelo Intercept, e prenderam um candidato a presidente. Terceiro, elegeram uma figura para presidente que a sua história é pública, desde o momento que ele foi expulso do Exército em 85 até hoje, ele nunca foi diferente. Ele é o que todos estão vendo. Aquela reunião do dia 22 de abril do Ministério do Genocida mostrou o desprezo com a vida, o desprezo com a sociedade, o desprezo com o respeito humano. E essa é a síntese dessa figura que essa mesma elite, né, que secularmente controla o país, colocou esse cara lá, esse bandido lá, esse miliciano lá. Para concluir a resposta a essa tua pergunta, se é possível o tempo resistir, Jonas e pessoal, eu quero. Esse programa, esse bate-papo vai rodar depois. Em 1811, o México já não tinha mais escravidão. 1821, o Chile não tinha mais escravidão. Em 1875, o sul dos Estados Unidos acabou com a escravidão, que até hoje tem esse comportamento, é uma região racista, criminosa, onde a Ku Klux Klan tinha muita força. Somente em 1888 o Brasil acabou com a escravidão. Nós fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão. Porém, a grande maioria dos detentos, muitos deles sem nem terem sido julgados, a grande maioria dos desempregados, a grande maioria dos que recebem os menores salários, a grande maioria dos que não têm acesso ao ensino, à formação universitária, ao conhecimento científico, acesso à cultura, à qualidade de vida, são os negros. E agora, com a pandemia, para não mudar a regra, mais uma vez, os herdeiros dos escravos, os pobres, continuam também sendo as principais vítimas. Então, resistir é uma obrigação, é uma necessidade. Com certeza, com certeza. Agora, Pedro, então a gente está aí diante, mais uma vez, né, de um fator, né, a pandemia, que mostra que é a questão de luta de classe mesmo, né? É rico contra pobre, né? Infelizmente, continua sendo, né, desde lá da escravidão e continua sendo, os ricos defendendo os seus interesses, né? Buscando acabar com os direitos dos trabalhadores, como já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia, né? E agora, com a pandemia, isso ficou muito claro para todos nós, né? Que o Estado mínimo que eles tanto pregam, né? Tiraram um monte de dinheiro da saúde nesses últimos anos, desde a época do Temer, e se acelerou ainda mais aí com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, e agora quem está atendendo as pessoas que adoecem, né, é quem? É o SUS, é o Sistema Único de Saúde.
Então, sempre tem como plano de fundo essa questão da luta de classes, os ricos defendendo, querendo conservar as suas riquezas, os seus interesses financeiros, né, e abocanhar cada vez mais o orçamento público, né, através de renúncias fiscais, de benefícios fiscais, enfim, de pagamento de juros da dívida pública para bancos, destinando dinheiro para bancos, né, e cada vez menos dinheiro para atender as populações mais pobres. A resistência também, as pessoas precisam compreender isso, que é preciso resistir, que o inimigo é isso, é rico contra pobre mesmo. Você falou das formas do rico ficar mais rico, deixando o pobre mais pobre. Por exemplo, o Estado, né? O Estado, historicamente, ele serve a quem controla a riqueza. E o Estado brasileiro, em 520 anos, ele sempre serviu aos mesmos interesses. Nós tivemos a questão da dívida pública. Mais de 40% do orçamento da União vai para o pagamento de juros da dívida pública. E quem que recebe esse recurso? São os bancos. E quando que ele foi questionado na nossa história? Nunca. Qualquer governo que entra, o usurpador do Temer, né, o golpista do Temer, qual foi a primeira medida que ele fez quando assumiu o governo, a presidência? Foi congelar por 20 anos os investimentos em políticas sociais, em políticas públicas. Porém, a malfadada PEC 95, se eu não estou enganado, de 2017, ela excluiu do congelamento o pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, o governo faz uma política que o Estado vai executar, porque são 20 anos, não vai ser um governo apenas, e este governo do fascista, ele aprofundou isso, como, por exemplo, agora utilizando a pandemia para congelar salários de servidores, né? Ou seja, a lei que foi aprovada, que repassa recursos para o Estado, que ele tem até hoje para promulgar, congela os salários dos trabalhadores do serviço público por 2 anos. Então, eles não perdem tempo em tirar de quem não tem, né? É um Robin Hood ao contrário, eles tiram cada vez mais, mas isso não é diferente. Assim foi na Idade Média com a nobreza, assim foi e a burguesia continua, assim foi na época do Império. Todas as fases da história, quem sustenta, não é à toa, por exemplo, que há uma grande pressão para se voltar a trabalhar. Quem vai trabalhar? São os pobres trabalhadores que precisam. Se morrer, tem outra, uma fila, tem milhões na fila de desempregados para ocupar o lugar. Mas aonde o rico estará? Em seu apartamento de luxo, em seu automóvel com toda a segurança, ele não vai se expor. E se ficar doente, se for contaminado pelo Covid, ele vai para o melhor hospital. Ele não vai ter risco de não ter UTI. Então, é sempre assim, né? Então, é luta de classes mesmo. Ou os trabalhadores compreendem, se organizam e buscam superar isso, ou a tendência é cada vez mais aprofundar a opressão, a exploração, e derrubar esse bandido que está na presidência é uma necessidade, porque senão ele vai, a cada dia mais ele radicaliza as suas ameaças, né? Até mesmo aliados, como é o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, os governadores em geral, eles estão atacando. Então, os setores populares, estes estão aí morrendo, né? Então, é isso. Com certeza. Essas são as Com certeza, ordens. Pedro. Pedro, eu vou tentar agora colocar aqui no ar o nosso amigo jornalista João Carlos Barreto, que é lá de Goiânia, é também um ativista aí nas redes sociais e também vai para campo mesmo também, como a gente.
tá bom? Então, eu vou tentar adicionar ele aqui à nossa conversa. Se eu não conseguir adicioná-lo aqui, porque vai ser a primeira vez que eu vou tentar isso, colocar 3 pessoas aqui, não sei se é possível, aí eu vou te tirar um pouquinho para ele entrar, fazer a pergunta dele, a colocação dele, e depois eu te chamo de novo, beleza? Beleza. Vamos lá, então. Estou tentando aqui chamar o João para a nossa conversa aqui. Só um minuto, gente. João. É. É. Pedro, não é possível, tá? Então eu vou te excluir agora um pouquinho e já já eu te chamo de novo, tá bom? Pronto, agora eu vou chamar o João para ele. Não é possível, então, ficar com 3 pessoas. Acabei de aprender isso aqui. Este é o programa Barca das Letras ao vivo. O tema de hoje é Oi, resistências em tempo de pandemia. eu não Bem-vindo, estou te João. ouvindo. João, aí de Goiânia, Isso. entrando aqui no programa Barca das Letras ao vivo. João, você estava ouvindo aí a explanação, né, do nosso amigo Pedro César Batista, nosso convidado de hoje. Queria que você fizesse suas colocações. Olha, eu acho que o Pedro César, é uma grata satisfação conhecê-lo e tem que dizer que não tem o que retocar. É o que ele falou, a questão é essa, é a desigualdade social que existe nesse país e que trava esse país. Além dessa guerra entre ricos e pobres, temos aí uma diferença social muito grande. Então, isso atrapalha o progresso do país como um todo. Mas essa gente, que eu considero retrógrada, da direita, gente retrógrada, eles até se auto-intitulam que são conservadores. O que é o conservadorismo? É conservar o que já passou. Então, eles se enchem o peito e dizem: não, eu sou conservador. É um bosta. Por quê? Porque quer viver no passado. Ele não é progressista, como a esquerda, que vê o futuro. Eles são conservadores, eles olham o passado, eles querem repetir o passado. Por quê? Porque lá no passado essa desigualdade social era grande. E com relação ao Covid, nós estamos falando agora, esse passarinho é um relógio que tem aqui em casa. Toda hora toca um passarinho. Jonas e Pedro? O que acontece? Para mim, eu tenho postado nas redes sociais, o Covid, o pior que o Covid, que o coronavírus, é o vírus da ignorância. O que nós estamos vendo é esse vírus da ignorância. Aqui em Goiânia, em Goiás, o Caiado praticamente lavou as mãos com essa. Ele estava combatendo no início, aí ele criou um decreto de isolamento social. No início o pessoal cumpriu, depois a turma abriu as lojas, foram para a rua e tal. O que acontece? Essa ignorância é que vai dificultar a gente ter uma solução lá na frente. Vai dificultar nós termos uma volta gradual. Por quê? Porque está tão esparramado, tão contaminado, e o problema da doença não é como eles falam: mas já tiveram outras doenças, eu vou morrer de fome. Ninguém morre de fome só se não tiver amigo, igreja, condição de ir no poder público pegar uma cesta básica com dinheiro. Aí o cara morre mesmo de fome. Mas em 2020 é mais complicado, ainda mais nas cidades. Isso é um discurso vazio, um discurso bobo, né? Para quê? Para colocar, como o Pedro César disse, é para colocar o trabalhador na rua. E eu tenho postado, Jonas, e vou falar aqui, pela primeira vez assim em vídeo, é o seguinte: o governo incentiva isso, não sei se você já pararam para pensar. O governo incentiva isso porque ele resolve 2 problemas. O primeiro problema é o do desemprego, porque esse povo, milhares de pessoas que vão morrer, vão deixar vaga de emprego para outros milhares. E a questão da aposentadoria. Vai resolver o problema do INSS, porque os idosos vão morrer em massa. Então não vão ter que pagar essas aposentadorias. Então, para o governo é muito cômodo que essa doença se espalhe. Por isso que eles fazem essa má-fé.
eu chamo de má-fé essa questão da Caixa Econômica, por exemplo. É de uma incompetência monstro. Tem gente que recebe, tem gente que. Agora, o que mais me impressiona nessa questão do abono, aí, do auxílio emergencial, o que mais me impressiona é que o pobre fica prejudicado. Mas os militares conseguiram lá, não sei quantos, uma centena de militares lá, conseguiram receber. Como é que é feito isso? 92 mil. Não é? Então, essa é a questão do Covid. A pessoa não entende, Jonas. O que a pessoa não entende é o seguinte: a doença, o contágio dela é muito rápido. E é até mais rápido que os outros, H1N1 e tal. E a cura é muito lenta. A pessoa se contamina, vai para o hospital, é de 20 a 40 dias, Jonas, que o cara fica numa UTI. E ninguém mais ocupa aquele leito, é do cara durante 20 a 40 dias. O que acontece? Muita gente se contamina, aí todo mundo de uma vez entrando num hospital. Eu vi isso, não é coisa minha, mas eu vi, achei muito bom e compartilho com vocês agora. Para dar um exemplo, é como a pessoa vai para um almoço, come uma feijoada que não faz muito bem, e são 5 pessoas na família, mas só tem um banheiro. É mais ou menos isso. Dá diarreia geral, são 5 familiares, só tem um banheiro, como é que faz? Então, essa é a situação do Covid. A pessoa, os hospitais vão se colapsando. Hoje em dia, o pior lugar para você ir, seja por corte, por acidente, é para dentro do hospital. Você entra por uma causa e acaba pegando um Covid lá dentro e pode até morrer. Então, as pessoas têm Isso que ficar em aconteceu com o casa. nosso amigo Cláudio Cardoso. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso amigo Cláudio Cardoso, né, voluntário aqui da Barca das Letras, que nós, infelizmente, perdemos na semana que passou, né, no sábado, sem ser esse no outro sábado, que ele faz o seu tratamento semanal, né, de hemodiálise, e ele foi contaminado lá durante o tratamento dele de hemodiálise. Né? Então, assim, morreu por uma doença que não era previsto, entendeu? Isso aí. Ele veio por conta desse Covid, dessa ausência do Estado em combater, como o Pedro falou aí, né? É um chefe de Estado, um presidente que incentiva diariamente as pessoas a ir para a rua, se aglomerar e querer ir trabalhar, falar que cabeleireiro é essencial, que academia é essencial, que igreja ir para culto de igreja ou missa é essencial. É um absurdo, é querer realmente matar a sua população. E é isso que você falou aí, resolver esses problemas de aposentadoria, problema do desemprego, das pessoas que recebem benefícios do INSS, né, o BPC, enfim, por auxílio doença, né, que são vários benefícios que a assistência social ela ajuda as pessoas a não morrerem desassistidas. Para isso que existe o Estado, senão para que a gente quer Estado? Se não for para atender a sua população, o seu povo, não é mesmo? Exatamente, a situação, exatamente, a situação é essa. É por isso que eu falo que o vírus da ignorância é muito pior do que o coronavírus. É muito pior. Porque as pessoas mais inteligentes, as pessoas que são mais intelectuais, que pesquisam mais, e aí não vai de classe social, que uma coisa interessante que acontece aqui, Jonas, é o seguinte, os bairros nobres de Goiânia são onde estão tendo maiores índices de Covid. Na periferia, o índice é baixo. Por quê? Porque o pessoal entendeu o recado. O pessoal entendeu a importância e a emergência que nós estamos passando. E o pessoal que se diz intelectual, classe média alta, estão aqui os bairros cheios de gente contaminada, academia para fazer ginástica, de certo que é para perder peso, para o caixão não pesar. Só pode ser para isso. Por quê? Não resolve. Com certeza. Agora, voltando agora para o outro assunto, para não ocupar muito espaço, que o Pedro precisa voltar aí a conversar com a gente. Vamos, Sobre a vamos voltar com o resistência. Pedro. Isso. Você quer voltar agora? Não, Eu pode depois fazer a sua volto. colocação. Posso? Não, pode É fazer. sobre a questão da resistência. Jonas, você sabe que eu sou uma oposição, que eu sou uma oposição a esse governo. Nunca escondi e eu sou daquele que você
nós avisamos, ninguém foi enganado. Eles tinham outros candidatos, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, tinha até o Cabo Daciolo, para os crentes votarem, mas escolheram o pior. E agora nós estamos vivendo essa situação. Eu sinto, e não é uma opinião só minha, eu vi outras pessoas de mais à esquerda, outros mais ao centro, mas todo mundo acha, e eu falo isso. O nosso lado, o pessoal da esquerda, da resistência, ainda está muito tímido. Eu acho que nós temos que, agora em tempo de Covid, fazer um ativismo cada vez maior na internet, nas redes sociais. Fechar os espaços dessa gente. Democraticamente fechar os espaços dessa gente. Por quê? Porque eles não fazem, nem tudo que eles postam é fake news, mas é informação manipulada. E nós temos que pegar essas informações manipuladas e ir combatendo. Parece que eu vejo que os companheiros eu posto e tal, às vezes até compartilham, mas não escrevem, não participam. Então, acho que nós temos que fechar as portas dessa gente. Eu tenho uma tese comigo que se em 1938, quando começou o nazismo na Alemanha, que os nazistas não era só um partido, eles não eram poder. Eles iam para a rua bater em judeu, bater em homossexual, bater em negro. Por que não se juntou um grupo de judeus, por exemplo, e meteu a porrada neles? Se tivessem tomado essa providência naquela época, tivessem enchido os nazistas de porrada para ter uma resistência firme, talvez a história mundial fosse outra. Nós estamos vendo, eu vou depois disponibilizar para você, não sei como ele chegar, eu recebi hoje uma comparação entre o governo Bolsonaro e o fascismo alemão e italiano. Uma coisa impressionante, o discurso é o mesmo, cara. O discurso é o mesmo. E o que acontece? Eles estão indo para a rua. Tá bom que teve um cara até que disse que ia mandar para o promotor, que eu falei, promotor federal, inclusive um bolsonarista aí, que ia me denunciar. Eu falei, não, vai lá e denuncia. Porque eu falei o seguinte, o lado bom da Covid, quer dizer, se é que tem lado bom, que doença nenhuma é boa, mas tem alguma coisa, né? Um aprendizado. É que em 2021, se Deus quiser, e o verdadeiro Deus quiser, o que acontece? Nós vamos estar livres da Covid-21 e de muito bolsonarista que está indo nessas carreadas, que está indo na porta do palácio. Nós vamos ver livre dessa gente. Aí o cara apelou, disse que eu estava desejando a morte do pessoal dos bolsonaristas. Eu não desejo a morte de ninguém. Mas se o cara sai de casa sabendo da situação e vai para a porta do palácio tietar um fascista, é problema dele. Ele tem mesmo, ele sabe que vai morrer, que morra. E nós vamos nos livrar desse povo, parte dele, com certeza, em 2021. Com certeza. João, queria te agradecer aí pela sua participação, Henrique, para a nossa roda de conversa aqui, virtual, tá bom? E queria que você continuasse acompanhando aí o nosso bate-papo aí com o nosso Pedro César Batista. Vou passar para ele agora, para ele comentar aí sobre as suas colocações. Falou? Obrigado, grande abraço. Pedro. Obrigado, Jonas e Pedro. Eu não sei como é que é o tempo aqui, mas obrigado aí pela oportunidade de participar e vamos estar juntos sempre. E eu depois tenho uma live que eu vou fazer agora de tempos em tempos chamado Informa 5. É um programete. Eu depois vou conversar com você também lá e quem sabe até com o Pedro César Batista também no Informa 5. Falou, meu amigo? Te agradeço. Com certeza. Com certeza. Valeu. Pedro César Batista, para ele fazer aqui as colocações dele, diante aí das colocações do nosso amigo jornalista João, lá de Goiânia, que fez várias colocações importantes, né, Pedro? Você acompanhou aí as colocações do nosso amigo João, lá de Goiânia. E aí eu queria trazer para ti essas resistências que estão acontecendo diante da fala aí do João, que ele colocou aqui que já está acontecendo algumas resistências, né? A gente já vem vendo aí, por exemplo, a torcida do Corinthians, né? Que veio aqui encarar, aqui em Brasília, esse tal de grupo de 300. A gente viu algumas manifestações lá em Porto Alegre,
paralisando carreatas. Enfim, eu acho que já está tendo algumas resistências, não é isso, Pedro? O João foi preciso, acho que inclusive, Jonas, quando ele resgata o que ocorreu na Alemanha no início da década de 1930, né? Antes de entrar na questão que você coloca, Jonas, eu quero resgatar um pouco essa questão que o João destacou. A história da humanidade, né, ela tem muitos momentos que merecem ser analisados para a gente poder entender a fase atual. Após a Revolução Francesa, em 1789, houve um momento que houve um retrocesso, que foi quando Napoleão assumiu. Por que houve um retrocesso? Porque o diretório que assumiu o controle do país não somente impediu que a Revolução avançasse quando os operários tomaram o controle de Paris, na chamada Comuna de Paris, como possibilitaram o retrocesso com Napoleão. Na Alemanha, em 1930, mais ou menos em 28, eu não me lembro, mas no início da década de 20, se eu não me engano, em 21, o Rosa Luxemburgo e o seu um companheiro Littenberg, os dois foram assassinados. E foram assassinados por um grupo que também era ligado ao Partido Social Democrata Alemão. Este Partido Social Democrata Alemão, ele criou a chamada República de Weimar, que ficou no poder até Hitler assumir em 1933. O que a República de Weimar fez? Não encarou, não enfrentou aquela força que tinha sido a mais violenta na década de 20, que eram os nazistas. Hitler foi um soldado, né? Um cabo na Primeira Guerra Mundial, e que criou um grupo, criou um partido, e ninguém deu atenção para ele porque eu chamava de louco, de maluco, de uma pessoa que nunca teria poder. Ele criou um grupo, começou, como o João destacou, bater nas pessoas. Eles pegavam, subiam em caminhões e saíam espancando as pessoas, e daí ele se elegeu primeiro-ministro, deputado, primeiro-ministro, e aí assumiu o poder derrotando a República de Weimar e a social-democracia. Em 1980, na Espanha, após o governo de Felipe González, que também foi um governo social-democrata, veio um governo de ultradireita de Pedro Aznar, que destruiu as conquistas obtidas na Espanha, que veio depois da ditadura de Franco. Franco morreu no início dos anos 70. Depois da ditadura de Franco veio Felipe González, a social-democracia. Na verdade, Partido Operário Social Democrata Espanhol, PSE. Partido Operário Socialista Espanhol, PSE. E aí, depois de Felipe González, quem veio? Outra direita, fortíssima. No Brasil, o que nós tivemos? Uma ditadura, o governo do Fernando Henrique, Collor, que foi o filhote da ditadura, como o Brizola chamava. Depois veio Fernando Henrique e veio Lula. Eu não consegui, ainda não consigo, separar governo Fernando Henrique, Lula e Dilma, porque para mim foi uma continuação. Os três foram governos que deram sequência, consolidando um governo social-democrata, que trouxe um certo bem-estar para a sociedade brasileira. Trouxe o consumo, trouxe o acesso à universidade, trouxe o acesso a inúmeras conquistas sociais, mas não atacou em nenhum momento aquela herança maldita e criminosa e terrorista de 64, que ficou impune, preservado pela Constituição de 88, que é o malfadado artigo que garante às Forças Armadas o direito de gerenciar o país. E o que ocorreu? Uma figura inexpressiva que foi expulso das Forças Armadas, ele não era capitão, ele adquiriu a patente de capitão quando foi para a reserva, ele se elegeu vereador,
Ele foi expulso porque quis explodir uma bomba no quartel. Aí se elegeu deputado e, ao longo de 28 anos como deputado federal, sempre teve esse discurso de bater em mulheres, de que negro tinha que ficar na senzala, mulheres quando não era estuprada porque quando não merecia, e por aí ia. E o que ocorreu? Fizeram uma campanha contra o PT, semelhante ao que foi feito com Vargas, em 54, quando ele se suicidou, e contra João Goulart, em 61, 62, 63, quando deram o golpe em 64. E criaram essa situação que levou o governo a essa figura nefasta, genocida, fascista. Então, a resistência, como você destacou, Jonas, ela tem ocorrido. Os panelaços, né, que tomam conta do Brasil, as torcidas, a corintiana, eu sou corintiano, a torcida dos Gaviões da Fiel, que foi lá na Paulista e acabou com a Viva o Corinthians, e acabou com aquele bando de fascistas lá traindo o Brasil e contaminando as pessoas com Covid, com coronavírus. Lá em Porto Alegre, a mesma coisa, ocorreu de novo este domingo. Aqui em Brasília, foi criado em dezembro do ano passado o Comitê Popular Fora Bolsonaro, que ele é formado por dois partidos desde o começo, o PCO e a Unidade Popular, com militantes do PT, do PSOL e do PSTU. Esses 5 partidos têm atuação, 2 enquanto formalmente direção do partido. Amor, está acabando a bateria aqui. Como é que eu coloco para carregar? Por favor. Então, está me ouvindo, Jonas? E aí, Perfeito. esse Comitê Popular Fora Bolsonaro, ele tem, mesmo após a decretação da quarentena, continuou a sua militância, continuou a sua ação. Nós fizemos semana passada aqui em Brasília um ato na Praça dos Três Poderes, quando reunimos, conforme pensamos e programamos, em torno de 80 a 100 pessoas, com devido espaçamento, todos de máscaras, com álcool gel sendo entregue, denunciando o Bolsonaro e pedindo a saída dele do Mourão. Não só a do Bolsonaro, mas do Mourão também, e dessa política criminosa que aumenta a pobreza e a miséria. Um bolsonarista, fascista, aquele mesmo que foi lá bater nas enfermeiras, foi fazer o mesmo no meio da nossa manifestação. Um tal de Renan. Mentira! E esse tal de Renan, mentira, ele levou uma lição que ele não esperava. Ou seja, ele foi escorraçado. Ele foi escorraçado. E o vídeo dele, ele veio depois mostrar que tinha sido... Não, ele recebeu o que ele merecia, e é como o João Carlos falou. Nós precisamos fazer isso. Mesmo com quarentena, nós não podemos repetir os crimes que estes nazistas estão fazendo, que é aglomeração, porque eles têm médico, têm UTI e conseguem se tratar. Aí, a trabalhadora doméstica vai para a casa deles, se contamina, chega em casa, não tem como se cuidar e morre. Passa para o vizinho e aí vai e o pobre que morre com essa contaminação. Então, interessa a eles matarem as pessoas, né? E agora eles estão ameaçando com esse bando de general de pijama que deveria estar procurando pinico para não ficar sujando as calças, como esse Heleno, que agora ameaçou o STF. Então, nós temos a necessidade de criar instrumentos, por exemplo, a criação dos comitês populares fora Bolsonaro. A orientação é criar em todo que é lugar, não depende de partido, não depende de sindicato, mas reúne 3 pessoas e faz atividade. Reúne 5 pessoas e cria um comitê para organizar panelaços, para organizar pintura de ruas. Como o João destacou, a internet, nós temos que disputar na internet. Mas só tendo claro uma coisa, se você entrar no Google hoje e pedir uma informação sobre o Che Guevara, as 10 primeiras serão mentiras. Então, eles controlam a internet. Eles têm o Trump, o Orbán da Hungria,
o Bolsonaro aqui no Brasil e o Brexit na Inglaterra, lá com a eleição do Johnson, todos foram resultados da ação via internet. O Trump via Facebook, aqui no Brasil, o Bolsonaro via WhatsApp, e essa é a política deles. Eu acabei de ler agora há pouco aqui, o Aras, Procurador-Geral da República, está pedindo ao STF o arquivamento da investigação acerca das fake news. Ou seja, é toda uma quadrilha montada. Então, cabe-nos criar instrumentos dentro da pandemia em que permita a nossa resistência. Nós não podemos ficar parados. Podemos criar comandos para ir fazer divulgação nas ruas, podemos uma pessoa chama uma reunião pelo Zoom, pelo Hangouts, constrói alguma ação nas cidades, nos bairros, nas universidades, nas comunidades. Nós temos que mobilizar o Brasil. O povo brasileiro corre o risco de enfrentar uma violência mais cruel do que a que nós estamos vivendo hoje. Existe no governo um grupo de genocidas nazistas. A história mostra. Só vê como foi que surgiu esse que está na presidência. Ele foi expulso do quartel porque explodiu uma bomba. Ao longo da sua carreira, ele foi igualzinho o Hitler. Ninguém deu atenção. E desculpa, mas não vai ser memes que vai derrotá-los. O que vai derrotar é o povo organizado. Eu falava há pouco dos vietnamitas. Os vietnamitas perderam milhões de vidas, mas derrotaram os Estados Unidos quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã. O povo venezuelano está lá acossado, agredido, violentado, mas está derrotando os Estados Unidos. O povo cubano, desde 1959, está lá resistindo. E eu sou um apaixonado por Cuba, tive o privilégio de viver lá alguns meses, nos anos 80, e fui mais recentemente. É uma qualidade de vida maravilhosa. E poderíamos dizer mais, né? Basta pesquisar em fontes confiáveis. O Iraque e a Líbia, antes do que os Estados Unidos fez lá, que foi destruir aqueles dois países, tinha uma qualidade de vida excelente, tanto o Iraque como a Líbia. Eles inventaram mentiras com Saddam Hussein, de que ele tinha bombas químicas, foram lá destruir o país. Estão lá até hoje matando o povo iraquiano. Lá na Líbia, a mesma coisa. A Líbia tinha uma qualidade de vida maravilhosa. O Gaddafi, ele tinha um sistema de organização popular chamado Círculos Revolucionários. Eram os Círculos Verdes, que era o povo organizado que controlava o país. Mas eles conseguiram mentir, dividir o país e mataram. Quem matou o Gaddafi foi um grupo de mercenários se passando por gente do povo. Foi um linchamento provocado por bandidos, como tentaram fazer agora com a Operação Gedeon na Venezuela, e que os pescadores venezuelanos pegaram os mercenários norte-americanos e amarraram nas areias da praia do Caribe e chamaram a polícia venezuelana a entregar os bandidos. Então, nós brasileiros temos muitos exemplos na nossa história, desde Carlos Marighella, Lamarca, o meu irmão João Batista, que foi assassinado pela UDR em 88 no Pará, nosso poeta Cláudio, que nos deixou devido à falta de condições que ele deveria e todo o povo tem que ter. Então é isso, cabe-nos fazer o nosso destino. O nosso destino. Ou nós assumimos a responsabilidade de nos unir, nos organizar enquanto classe social. Nós somos o proletariado. O que é ser proletário? É quem vive do seu trabalho, quem não detém. O poeta, o professor, o intelectual, o motorista de ônibus, o bancário, todos são proletários. O operário, o camponês, porque vivem do seu trabalho. Não vive da apropriação do trabalho alheio. O Uber, né, cara? A gente vive numa sociedade em que as pessoas são uberizadas, né? Vivem precariamente, né, sobre esses aplicativos, né? Ou sendo um motorista de Uber, ou esses rapazes motoboys, né? Ou que usam bicicleta mesmo. Enfim, a sociedade, essas pessoas também são trabalhadoras. Jonas, mas, Pedro, Jonas, o que é mais incrível, Jonas, o que eu acho mais incrível... Jonas, só um minutinho. O que eu acho mais Uber, incrível, meu amigo, é que as pessoas, eles conseguiram, Pedro, conseguiram colocar na cabeça dessas pessoas que são Uber, que tem uma pessoa jurídica, que são empreendedores.
né, que ficarão ricos, que eles vão aplicar em bolsa de valores, né, que eles têm que trabalhar 16 horas por dia, que não tem que ser mais empregado, não tem que ter patrão, sabe? Tá tudo doido, Pedro. Aí eu quero aproveitar, inclusive, para colocar aqui para você uma questão aqui que a Luma Oeste traz para a gente, né? A nossa querida Luma Oeste, que foi a nossa entrevistada de ontem aqui do programa, foi a Palhaça Zitinha, ela fala aqui: Pedro, sinto que a resistência se dificulta pela lavagem cerebral, pois hoje o pobre fica contra si mesmo, com tanta ignorância. Essa foi a colocação aqui da nossa amiga Luma Oeste. Tem a Claudete Terezinha da Mata, lá de Santa Catarina, da contadora de histórias, que fala aqui: beleza, consegui chegar viva. E ela fala mais aqui embaixo: fantástico relato, uma conversa de grande saber, estou a me deliciar, grudadinha de ouvido e alma. Os contadores de histórias, enquanto guardiões de histórias e da história, também estão juntos neste momento. Então, eu te faço essas duas colocações, Pedro. Essa ignorância que está prevalecendo, que as pessoas pobres, que são trabalhadoras, estão contra si mesmo, a favor da extinção dos seus próprios direitos, né? Dessa infinidade de fake news que estão aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, e que as pessoas acessam, porque é só o que tem, né, de informação, porque não vão buscar em livros, não vão buscar no jornalismo, que realmente traz os fatos, né, verdadeiros, reais, né, para a nossa discussão. Enfim, eu queria que você comentasse aí. A cooptação dos pobres. Quem que é a base fascista? Os soldados, que são os subalternos, os desempregados, uberistas, evangélicos, aqueles que enganados por pastores mercenários. Então, o fascismo tem como base os pobres. E estes pobres, historicamente, qual que é a fonte de informação deles? Foi a televisão. Eles não conseguiram ter acesso ao conhecimento, à história, por falta de condições. E isto é proposital, não é por acaso. Aí tem um outro aspecto. Mesmo os que chegaram à universidade durante o período do governo Lula e Dilma, qual o currículo que eles tiveram acesso? O mesmo currículo da época da ditadura. A educação no Brasil ela ainda tem como base o acordo MEC-USAID, que foi feito nos anos 60, que é a profissionalização, o ensino profissionalizante e não politécnico. O que é o ensino politécnico? É aquele que estuda o universo, que estuda todas as visões, os conhecimentos, as aptidões, as capacidades de conhecimento. Não, se forma pessoas cada vez mais... o advogado que acha que a lei não tem nada a ver com a sociedade. O médico que ele cada vez mais quer ser um especialista em fazer cirurgia plástica para ganhar dinheiro. Então, o pobre se espelha nisso. Então, tomar esta consciência de que nós, pobres, nós, trabalhadores, nós, proletários, devemos nos unir é o determinante. Esse é o grande instrumento para poder derrotar não apenas o fascismo e o fascista do Bolsonaro, mas para derrotar essa classe social parasitária que secularmente se apropria do resultado do trabalho no Brasil. Quem são os ricos hoje? Os mesmos que tinham escravos, que receberam a herança. São aqueles que se apropriaram do trabalho alheio. Então, essa questão da consciência ela é determinante. Ela é determinante e o trabalhador, a trabalhadora, o proletariado tem que tomar consciência e se unir, se organizar enquanto classe social. Veja o desespero da burguesia e do patronato, querendo que o trabalhador retorne às fábricas, ao comércio. Por que quem trabalha? O trabalhador ele enfrenta o sol, enfrenta a chuva, enfrenta a doença, ele enfrenta tudo para produzir e para prestar serviços. Enquanto o burguês, o proprietário, não passa de um parasita. Ele se apropria do trabalho dos outros.
né? O próprio motorista do Uber, ele é tão tolo que ele dá de 30%, mais ou menos, do que ele ganha para quem controla um aplicativo. E os outros 70% ele tem que colocar a manutenção do seu trabalho. Se ele adoecer, ele não recebe. Ou seja, não tem garantia de nada. Ele é um escravo moderno. Pior, um escravo que, se adoecer, não tem nem onde comer, não tem nem onde cair morto. Ele é pior ainda. Então, essa necessidade de consciência de classe, ela é determinante, né? E é isso, eu acho que é juntar, como a Claudete falou, que você destacou, dos contadores de história. Os contadores de história, eles são uma força viva na nossa sociedade que podem ajudar muito e têm ajudado muito para que as pessoas não percam a sua memória. Porque o papel da grande imprensa, da indústria cultural, de muitas religiões, não diria todas, de muitos religiosos, não diria todos, é justamente apagar o passado, é apagar a luta, é apagar o respeito a essa diversidade, essa pluralidade que os contadores de história resgatam. Então, os contadores de história, eles podem ajudar sobremaneira a formar essa consciência de classe e ajudar o povo a se unir, se organizar para superar essa situação e podermos seguir nossa caminhada, né? É um momento difícil que a gente atravessa e, infelizmente, tudo indica que vai ficar cada dia mais difícil, seja pela pandemia ou seja pelo fascista que está no poder. Com certeza, Pedro. Com certeza. Pedro, o papo hoje foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso, muito enriquecedor, muito é, é, cheio de conhecimentos, né, de saberes. Queria te agradecer muito, né, agradecer aí a todo mundo que está assistindo a gente aí, uma galera geral aí assistindo, cara. Pessoal lá de Orem, meu amigo Arlindo Matos, né, a Claudete aí em Santa Catarina, né, o João que participou com a gente lá em Goiânia. Então, tem uma Belém lá, Lu Maués participou com a gente, trazendo as questões das fake news. Então, eu queria, a gente já está encaminhando aí para o final, Pedro, não quero tomar mais o seu tempo aí. Poderia ficar com você aqui até mais tarde, seria sempre muito rico esse nosso papo. Mas eu queria que você me dissesse, para a gente indo concluir, Pedro, como a gente tem que lidar com essas pessoas que ficam espalhando, né, fake news, né? E aí minando essa nossa resistência, né? O que na prática, o que eu vi aquele papo que você teve, aquela conversa no mês passado que você teve lá no seu programa, que eu vou até postar aqui para o pessoal assistir, eu achei muito enriquecedor com o sociólogo Sérgio Amadeu e com Caetano Ruas, né? Eles foram responsáveis pela implantação de telecentros, lá na época ainda do governo Lula, né? E eu acompanhei aquela entrevista, foi maravilhosa, que aí eles trouxeram muitas questões, né? Dizendo que, inclusive, essa população mais humilde, que só tem acesso à internet pelo celular, e aí a questão dos dados só permite, né, as telefônicas só permitem que as pessoas acessem WhatsApp e Facebook, né? Então elas recebem essa quantidade infinita de fake news, né, que foram inclusive decisivas na eleição passada, que muitas pessoas acreditavam que estava se distribuindo, inclusive, uma madeira de piroca nas escolas, né? São coisas absurdas, mais absurdas. Por exemplo, o meu pai, né, que é uma pessoa esclarecida, ele recebe nos grupos de futebol dele lá, diariamente a cura da Covid, tomando limão. Então, assim, eu só estou te exemplificando assim para você ver como é muito grave a coisa. Eles continuam operando com robôs e com pessoas pagas, né? Como foi dito lá no seu programa pelo Sérgio Amadeu, né? Pessoas que são pagas para espalhar mentiras e que vão formando a opinião das pessoas que não conseguem evoluir, né? Buscar evoluir, que eu falo assim, na busca do conhecimento e da verdade, dos fatos, né? Ou através de livros, ou através de sites informativos, enfim, escutar pessoas, né, fontes fidedignas, né, cientistas, enfim, intelectuais, para que elas formem uma opinião mais crítica, né, Pedro? Como, Pedro, me diz aí, mano, como a gente pode resistir a essas pessoas que estão infiltradas nas nossas redes sociais? Então, eu diria, Jonas, primeiro, quem controla
a internet? Bill Gates, o homem, o Slim, Carlos Slim, o Wickenberg do Facebook, são 3, 4, 5 pessoas. Eu fiz um levantamento recentemente dos 10 mais ricos do mundo. Dos 10 mais ricos do mundo, 7 têm ligação com a internet e com a informação. Então, significa que eles conseguem ter este poder porque eles controlam o conhecimento. E este conhecimento serve para que eles mantenham a grande massa completamente alheia ao verdadeiro conhecimento histórico e científico do desenvolvimento da história da humanidade. É como você destacou e que o pessoal colocou lá no programa, o pacote do celular é Facebook e WhatsApp. E é bombardeio de fakes. Então, primeiro, a gente tem que levar em consideração quem são os proprietários das ferramentas. Instagram, Facebook, WhatsApp, da NET, da Claro, da Oi, de todas essas ferramentas. Aqui no Brasil, por exemplo, a Rede Globo, SBT, Record, são 5, 6 famílias que controlam 100% da comunicação no nosso país. Então, 2, eu não acredito que a gente tenha força hoje real para enfrentá-los. Né? Eu acho que a gente tem que disputar, como o João destacou. Eu acho que a gente tem que estar fazendo isso que você está fazendo aqui. Eu costumo dizer que eu não tenho Instagram, né? Eu só tenho Face, que eu uso muito o Facebook. E o WhatsApp eu participo porque terminou sendo uma ferramenta de convivência, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente está enfrentando. Mas eu uso o meu perfil e as páginas que eu administro no Facebook como fosse um muro, como fosse um palanque, na disputa constante de ideias com os que estão controlando essas ferramentas. Porque, historicamente, vamos pegar algo assim mais cruel, dizer que o povo negro é preguiçoso. A gente não já ouviu isso? Como falar que o povo negro é preguiçoso se é o responsável pela construção das riquezas quase que no mundo todo? Durante séculos, trabalhando como escravo, sendo as mãos e os pés dos senhores. Mas o que os senhores inventaram? Que o povo negro é preguiçoso. E muita gente reproduz essas mentiras. Isso não tinha fake news. Ou seja, não tinha internet, mas o fake news já existia. Aquela história de comer manga com leite, que faz mal, porque não era para o escravo tomar o leite, só comer a manga. Então, o fake news ele é antigo. E quem propagou principalmente esses fake news da história ao longo dos tempos? As igrejas. A igreja. A igreja ela teve um papel fundamental no sentido de dizer, por exemplo, hoje eu escuto certos religiosos dizerem, homens e mulheres, de que a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça, que a mulher tem que fazer o que o homem decidir. Quem que propaga isso? Setores da igreja. Então, essas mentiras, então, nós temos os donos do poder, nós temos mentiras seculares. Então, como que a gente vai enfrentar isso? É necessário que se crie uma organização social dos trabalhadores que enfrente de maneira direcionada, tanto no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nessas ferramentas, como no dia a dia. Nós precisamos estar fazendo esse... eu era garoto, em Belém do Pará, e era a época da ditadura, 79, 80, e como que a gente ia enfrentar a luta pela meia passagem para os estudantes naquela época, e a luta contra o governo Alacide Nunes, que era o governador, e contra a ditadura, que o presidente era o Figueiredo. A gente soltava panfleto, ia de sala em sala de aula e pichava muro. E nós conseguíamos sensibilizar as pessoas. Hoje, a internet ela é mais uma ferramenta que nos permite sensibilizar as pessoas. O que a gente precisa é identificar
E ter regras, né? Por exemplo, quando os fake news são propagados, a gente não deve divulgar, não deve circular os fake news. A gente tem que criar mecanismos para sempre denunciar. Então, vem o fake news, a gente não circula, para ali. Quando eles fazem uma postagem, os robôs, naquilo que a gente escreveu, ignora, né? Na maioria das vezes exclui, e apaga. Então, nós temos que usar esse tipo de enfrentamento. Mas, basicamente, essa luta vai muito longe. Né? Então, ou a gente cria unidade, organização e consciência para poder enfrentar, ou se a gente depender só de. É tipo agora, com a pandemia, nós estamos nessa onda de lives e notas, né? Enquanto eles estão indo para a rua todos os domingos. Então, nós temos que criar formas de também ir para a rua, preservando a nossa vida, não como eles. Que eles têm hospital, têm dinheiro, têm recursos. Nós não temos, mas nós temos que ter a capacidade de nos organizar com máscara, com álcool gel, com distanciamento, com todas as prevenções e orientações científicas para evitar a contaminação, mas mostrar que a gente também está firme e forte na luta, os panelaços que estão ocorrendo. Então, é uma guerra que não vai terminar tão cedo, vai muito longe, e que nós temos a obrigação de criar instrumentos como. Pois é, a denúncia dos fake news é fundamental. Né? Eu disse há pouco, o Aras, Procurador-Geral da República, pedindo a suspensão das investigações das fake news para o STF, ou seja, mais um bandido, é o engavetador-geral da República, como foi da época o brindeiro lá do Fernando Henrique Cardoso, né, que era o que brindava tudo do FHC. Então, só que todas as ferramentas têm lá denunciar, denunciar. Então, vamos denunciar. Pegamos alguma coisa, a gente denuncia, não pode passar batido. Com certeza. É isso. Com certeza, com certeza. E eu aqui na Barca das Letras, Pedro, eu, além de denunciar, eu bloqueio. Toda vez que eu recebo um convite aqui de um bolsonarista, né, eu vou lá, eu entro na página da pessoa e vejo. Né, se a pessoa é um espalhador de fake news, eu vou lá, não aceito o convite e denuncio ainda a pessoa por ódio, enfim, por mentira, por violência. Enfim, eu acho que realmente são várias formas da gente fazer essas resistências, né, diversas, né? Essas aí que você citou, eu acho muito boa essa das pessoas irem para a rua também, fazer o enfrentamento com segurança, né? Quem pode ir, que vá, que não tem idoso em casa, que não tenha, né, pessoas de risco, né, em casa, para poder não trazer essa possibilidade de risco para dentro da sua casa, né? Mas quem puder ir para realmente fazer a resistência na rua é preciso, né? Inclusive louvar todas essas pessoas e agradecê-las, né? E a gente que não pode ir para a rua, ficar aqui nas redes sociais, né? Bloqueando essa gente, denunciando, né? Esses espalhadores da fake news, que eu acho que esse é um dos papéis que nos cabe, né, Pedro? Eu queria só finalizar aqui, Pedro, para ler aqui os comentários das pessoas. A Claudete, que é a contadora de história lá de Santa Catarina, fala que é perfeito. Nós resgatamos esses fios de memórias para que nossas gerações futuras não fiquem sem saber de muitos lados da história que os livros futuros provavelmente não irão contar ou informar. Gratidão, queridos. Por isso, aí ela continua, né? Por isso venho há mais de 20 anos trabalhando na e pela formação de contadores de histórias conscientes de seu real papel a serviço da sociedade, com posturas sapientes. Hoje, a partir das 21h30, cá estarei ao vivo com um ciclo de estudos sobre narradores orais e sua importância no desatar da memória de seus leitores ouvintes. E como vai longe essa guerra? Ela fala, Pedro, que a guerra vai durar muito. Então a gente tem que ter fôlego para suportar isso tudo. A Claudete fala ainda que ela também denuncia. E o João Carlos Barreto comenta aqui, PGR significa Pizzaria Geral da República, Pedro. Literalmente. Pedro, eu queria te agradecer muito. Queria te agradecer muito, foi muito enriquecedor o nosso papo hoje aqui. Espero contar com você mais vezes. Sempre que você
tiver aí novidades para a gente aí dessa resistência, traga aqui, me chama no WhatsApp, a gente grava aqui novamente, tá bom? E eu queria te pedir, já que você é um poeta da resistência, né, um poeta né, dos candeeiros de luz aí, que nos trazem tantas ânimo, né, para que a gente nunca perca a ternura, lute, mas não perca a nossa ternura. Eu queria te pedir para a gente encerrar na sua mensagem final aí, que você deixe sua mensagem final, e encerrar aí com uma das suas poesias aí. Eu que agradeço, Jonas, e também a todo o pessoal que está aí, a Claudete, o João, o Arlindo, o pessoal que está nos acompanhando, né? E como a Claudete destacou, né? Ou seja, isso vai muito longe mesmo. Ou seja, eu costumo dizer que se vem de longe, mais longe irá, né? Porque é um momento. Eu estou procurando um poema aqui para ler, aqui, né? E Beleza. mas a gente vai conseguir vencer essa parada. Eu vou ler, né? Eu adoro. Quando eu era garoto, eu participei de um movimento chamado Movimento Poetas na Praça. Eu morei um tempo na Bahia e era o Movimento Poetas na Praça. A gente declamava nas ruas e sempre a polícia vinha e a gente terminava o sarau correndo da polícia, porque era a época da ditadura, né? Mas a gente fazia e quando não pichava muro. Esse poema aqui, ele é recente, é bem recente, é desse mês de maio. O título é A Derrota dos Deuses. Prometeu e Sísifo sonharam. Um desejou o fogo, o outro a felicidade. Os deuses não permitiram. Para que tochas e sorrisos? Terminaram condenados. Sísifo a carregar pedras que voltavam do alto da montanha. O trabalho diário para enriquecer os patrões. Prometeu foi acorrentado no rochedo por ter desafiado Zeus. Preferiu ter seu fígado devorado pelas águias a ser escravo. A tocha segue acesa para sempre. Em nome de deuses, abutres seguem combatendo Sísifo e Prometeu. Hades tentou findar a ousadia. Não conseguiu. Sísifo o acorrentou sem vacilo, nada de morte. Tânato repudiou a coragem, tomou púlpitos com alegorias e consumo, espalhou a estupidez. Resistente, Sísifo vive, espalha a esperança. Prometeu não se curvou, inspira utopia e indignação. Descobriu-se o amor, sonhos deixaram de ser sonhos, utopias viraram realidades. Nem a dor ou o sangue que esguicha, nem o fígado arrancado, nada, absolutamente nada, impedirá a quimera. As ameaças do inferno, o medo, extermínio e escuridão, crucificações sem qualquer clemência, deuses sem misericórdia não assustam. Prometeu e sua tocha seduzem o amanhã. Sísifo não desistiu, jamais persiste. Os deuses sempre, sempre serão derrotados. Com certeza. Valeu. Jonathan, um grande Muito abraço bom, para ti. Pedro. Grande abraço, Esse irmão. trechinho aqui Abraço para do você. poema, ó, esse trechinho aqui eu achei interessante. É, que fala da Tânato repudiou a coragem, tomou púlpitos com alegorias e consumo, espalhou a estupidez. Está por aí. Com certeza. Pedro, eu encerro aqui com o comentário da Claudete Terezinha da Mata, lá de Santa Catarina, nossa contadora de história, que resume o que a gente quer te falar também. Pedro, poeta, você é luz.
Um grande Todos nós abraço para somos, você, para Vanessa, para Bárbara e para todos os seus filhos. E estamos na luta, na para resistência, todos. mano. Com pandemia ou sem pandemia. Abração. Forte abraço a todos. Abraço, Jonas. Obrigado a todo mundo, obrigado ao João Barreto por ter participado e até o Valeu, próximo mestre e a todos João. os comentaristas. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.